Olá, muito boa tarde. Boa tarde com a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o panorama bíblico. Um estudo assim bem resumido, né, a respeito desde a Gênesis, vamos até o Apocalipse. E antes de começar o vídeo, eu te peço que compartilhe esse vídeo quando você assistir. Dê um joinha aí, né? Aperta o sininho, para que outras pessoas também possam assistir, possam compartilhar. E dessa forma, então, nós vamos divulgando o Evangelho, nós vamos falando da Palavra de Deus, nós vamos falando de Jesus, né? E pessoas vão ouvindo, vão aprendendo, vão se interessando. Então isso é muito importante. Eu sou o pastor Cleison, estou aqui na igreja, como todos os dias, à tarde estou aqui. No último vídeo nós falamos então, quando o povo agora começa a caminhada para o deserto, através agora sobre a regência, né, de Moisés. E eu quero falar então do início da murmuração. Depois que é instituída a Páscoa, as ordenanças que Deus deu a Moisés, e logo em seguida, emendado com a festa da Páscoa, tem a festa dos pães asmos, ou dos pães ázimos, ou dos pães sem levedura, né? É uma festa emendada uma com a outra. E logo após isso, então, eles saem para o deserto. E o primeiro obstáculo que eles encontram é o Mar Vermelho. E interessante que eles achavam, e foi o próprio Deus que planejou isso, deu itinerário para eles, a trajetória para eles irem, e endureceu o coração de Faraó, e para Faraó achar que o povo estava encurralado, que o povo estava cercado, que não tinha saída para eles, e que Faraó iria pegá-los, né? Mas já era uma estratégia de Deus para mostrar para Faraó o seu poder. E o povo então, diante desse mar, diante desse obstáculo, eles vão a Moisés e começam então as primeiras murmurações, os primeiros reclames, né? Falando que pelo menos lá no Egito tinha onde eles serem enterrados, né? E por que tiraram eles de lá para morrer no deserto e aquela coisa toda, e murmurando. E Moisés então fala com o Senhor, e o Senhor responde a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E por muitas vezes nós também somos assim, achamos que estamos encurralados, achando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, e que o inimigo vai nos pegar. Mas Deus sempre está no controle de todas as coisas, através da sua fidelidade. Havia uma promessa que eles iriam chegar em Canaã, que Deus ia cuidar deles. E nós sabemos da história. Então Moisés levanta o cajado, e ali o povo passa a pé enxuto, e o exército de Faraó com seus carros e seus cavalos, eles são engolidos ali pelo mar, né? Já como estratégia de Deus para destruir os seus inimigos. Diz que as rodas dos carros se soltaram, né? Um evento muito milagroso mesmo. E aí ali então eles começam a sua trajetória para Canaã. E nessa trajetória acontecem muitos episódios, né? E de rebelião contra o próprio Moisés, histórias de rebelião contra o próprio Deus, né? E Deus sempre cuidando deles nessa trajetória. Quando eles reclamaram também que não tinha o que comer, o Senhor então, através da oração de Moisés, ele manda maná do céu para sustentar aquele povo. E quando não tem água, né, chega num rio chamado Mara, era um rio de águas amargas, e eles reclamam que não tinham o que beber. E mais uma vez Deus dá uma ordem a Moisés, e Moisés então toca com um galho de árvore naquela água, e aquela água se torna potável, né, para saciar a sede daquele povo. E vários episódios aconteceram durante essa trajetória, uma trajetória muito árdua, uma trajetória muito sofrida, né? E Deus sempre suprindo a necessidade deles. E interessante que Deus, ele cuidou tanto daquele povo que no deserto, durante o dia, o sol era causticante, era quase que insuportável. E Deus então mandava uma nuvem para que fizesse sombra para aquele povo caminhar. E à noite é totalmente o contrário, quando faz muito frio,
Deus então mandava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, para clarear os seus caminhos. Então Deus estava sempre cuidando desse povo no deserto. Diz que a roupa não envelheceu, a sandália crescia junto com o pé. Diz que nem o pé deles inchavam, né? E ninguém morreu de doença. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor que cura. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Morreram no deserto por rebelião, morreram por picada de serpente, morreram de velhice. Então aquela primeira geração que sai lá do Egito, eles sucumbem, né, durante o deserto, durante a caminhada no deserto. E Deus então fala com Moisés lá no Monte Sinai, dá as tábuas da lei para ele. E acontece um episódio incrível, né? Quando Arão, ele faz um bezerro de ouro, né? E quando Moisés desce, ele então encontra aquilo e se desespera. E no próximo vídeo nós vamos comentar a respeito da intimidade de Moisés com Deus, né? Quando Moisés rogava ao Senhor por aquele povo, quando Moisés intercedia por aquele povo, mesmo nas suas rebeldias, Moisés intercedia por eles. Então nós vamos fazer alguns vídeos, né, dessa trajetória de deserto, né, alguns episódios que aconteceram no deserto, até nós chegarmos lá no livro de Levíticos, tá bem? Então, dê um joinha aí, dê um like, né, compartilhe, para que nós possamos divulgar a palavra do Senhor através dessa ferramenta tão importante, tá bem? Sou o pastor Cleison, boa tarde, bom feriado e até amanhã.